Agora nós vamos conversar um pouco sobre o esboço de gráfico de função de duas variáveis. Primeiro, por que esboço? Porque a gente entende que quem faz de fato o desenho é o computador. Nós só queremos ter uma ideia do comportamento do gráfico. Então, portanto, um esboço. Correto? Agora, só para a gente relembrar a definição de um gráfico de função de duas variáveis. Vai ser o conjunto de pontos x, y, z pertencentes ao espaço R3. Agora, x e y precisam pertencer ao domínio da função. Não é isso? E o meu z tem que obedecer à lei de formação desta função. Ok? De modo que eu posso, inclusive, estar reescrevendo esses três pontos assim. Ó. X, y e função de x e de y. Tudo certo? Bom, e quais são os passos para a gente fazer esse esboço? Recomenda-se que a primeira coisa seja o estudo do domínio, que a gente já fez em um vídeo anterior. Quer dizer, você vai excluir do seu gráfico aqueles pontos que não farão parte do domínio. Isso é claro, né? Depois, as interseções com os planos coordenados e, por último, as curvas de nível. Então, vamos entender esses dois segundos aqui. Bom, interseção com os planos coordenados. Vou fazer aqui o meu esboço dos meus três eixos. X, Y e Z. Quem são os meus planos coordenados? O plano formado pela interseção entre Z e X dá o plano XZ. O plano formado pela interseção de X com Y dá o plano XY. E por último, o plano formado da interseção entre Y e Z dá o plano ZY. Ok? Mas como é que eu expresso algebricamente esses três planos? Imaginem aqui o 5 no meu eixo coordenado Z. Esse 5 está definindo todo um plano que é paralelo ao plano XY. Concorda comigo? Assim como se eu pegar um 4, um 3, sempre eu vou estar tendo aqui um plano paralelo ao plano XY. Agora, se eu for pegando planos cada vez menores, eu vou me aproximando do meu plano coordenado XY. De modo que, quando eu pegar Z igual a 0, eu vou estar falando do próprio plano XY. Então, algebricamente, eu digo que é o valendo Z igual a 0. Legal? O raciocínio segue. Quando eu quiser o plano coordenado XZ, eu vou pegar Y igual a 0. Sendo Y igual a 0, eu chamo o plano XZ. Quando eu quiser o plano coordenado ZY, eu pego X igual a 0. Substituindo os valores na minha função, eu vou encontrar qual é a interseção do meu gráfico com os planos coordenados. Ok? Agora, curvas de nível. Curvas de nível é interessante no sentido de que é como se eu estivesse olhando o meu gráfico fatiado de cima. Mas fatiado por quem? Por todos os planos paralelos ao plano X, Y. E como é que eu tenho todos esses planos paralelos? Ora, 5 aqui é um plano paralelo quando Z é igual a 5, né? Quando Z é igual a 5. Quando Z foi igual a 4. Então é quando Z foi igual a qualquer K. K pertencente a R. Eu vou ter infinitos planos paralelos ao plano coordenado XY. E esses infinitos planos vão estar interceptando o meu gráfico. Então suponhamos que eu tenho aqui uma montanha. O meu plano Z igual a 5 está interceptando minha montanha aqui. Consegue visualizar isso? Olha aí ele interceptando minha montanha. Isso daqui é o que a gente chama de uma curva de nível. Só que eu vou analisar essa curva de nível olhando de cima. Então é como se eu não tivesse altura. Outro plano aqui. O plano com Z sendo igual a 1. Fiz o desenho dele aqui. Onde é que esse plano X, Y, Z igual a 1 está interceptando meu gráfico? Aqui, Consegue visualizar? Legal, né? Só que quando eu estiver olhando de cima, que é a ideia das curvas de nível, eu vou estar visualizando isso assim. Uma elipse dentro da outra. Essa aqui foi a minha elipse, olhando de cima. Quando eu fiz Z igual a 5, né? Interceptou o gráfico ali. E aí quando eu fiz Z igual a 1. Então essa é a ideia das curvas de nível. E algebricamente eu vou fazer Z igual a K e vou analisar K em R
quais são as possibilidades dele. Tá legal? Só para a gente ver um pouco melhor, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Esses aqui são os valores possíveis de Z, essa aqui é a minha montanha e esse aqui são os meus planos. Só que eu estou visualizando eles de perfil, né? Então por isso eu não vejo o plano, mas são. E analisando de cima, todas essas interseções, está aqui minhas curvas de nível. Tudo bem? Então, seguindo. Então vamos trabalhar agora os nossos exemplos algébricos, né? Eu vou querer, nesse primeiro exemplo, nós faremos em especial 2 exemplos. O primeiro só vamos fazer as curvas de nível, então não vamos esboçar o gráfico. Já no segundo exemplo, nós vamos calcular o domínio, né, fazer o estudo do domínio, fazer a interseção com os planos coordenados, ou seja, x, y e z igual a 0, e depois as curvas de nível, e fazer um esboço de como é mais ou menos o gráfico, tudo bem? Mas nesse primeiro exemplo, apenas as curvas de nível. A função é essa. Função de x e y, a gente está tratando função de x e y como o próprio exemplo, sendo z igual a e elevado a menos 4x ao quadrado menos y ao quadrado. Esse é o nosso exemplo, e eu quero as curvas de nível. Isso, igual z a k. Quem é z? É a função. Então, é menos 4x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a k. Então vamos mandar essa função exponencial para lá, ela vai como né? Como função logarítmica. Então é igual a ln de k. Bom, só relembrando aqui, quando eu tenho a função ln de x, aqui eu tenho os valores de f de x, né, no eixo y, e aqui eu tenho os meus valores de x. A função tem essa cara, né, com assíntota em 0. Então, abaixo do eixo x, minha função está assumindo valores negativos, né? Em 1, a minha função assume valor de 0, e acima de 1, a minha função está assumindo valores positivos. Então, vai ter que ser essa análise que eu vou fazer com k. O k menor do que 0, o k igual a 0, o k entre 0 e 1 maior do que 1. E para cada uma dessas situações, eu vou dizer quais são os comportamentos de curva de nível. Curva de nível não existe. Se existe, qual é o formato dessa curva de nível? Tudo bem? Então vamos aqui, o primeiro caso, né? Quando k for menor do que 0. Quando você joga um k negativo, não vai acontecer, porque não existe logaritmo de função negativa. Ou não existe logaritmo de número negativo. Perceba pelo gráfico da função. Então aqui não existe curva de nível. Ok? Quando eu fizer k igual a mesma coisa, também não vai existir curva de nível. Lembre que a função ln de x só está definida para x maiores do que 0. Ok? Então confere. Agora, quando eu tiver o meu k entre 1 e 0, o meu ln de k vai ser como? Olha aqui onde é que está a minha função entre 0 e 1. Entre 0 e 1, a minha função está sendo negativa. Então, esse valor aqui, só reescrevendo, é igual a ln de k. Esse valor aqui é um número negativo. É um número menor do que 0. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar tudo por menos 1. Isso agora eu já descobri que é um número negativo. Eu quero ver que cara tem essas curvas de nível, né? Então, aqui vai ficar 4x ao quadrado, multiplicando tudo por 1, menos ln de k. Então, menos um número é um número positivo. Então, agora este aqui é um número maior do que 0. Vou dividir toda a função por ele. Então, eu vou ficar 4x ao quadrado dividido por menos ln de k mais y ao quadrado sobre menos ln de k é igual a 1. E o que é isso aqui? É uma elipse. Estão comigo? Pronto. É uma elipse. Se vocês quiserem descobrir quanto está valendo o semi-eixo dessa elipse, também é tranquilo. Só passando para cá. Eu vou mandar esse 4 para o denominador. Então vai ficar x ao quadrado sobre menos ln de x sobre 4 mais y ao quadrado menos ln de k. Eu falei x aqui, né? K
é igual a 1. Então, quanto é que está valendo A aqui? Ou A ou B, indistintamente. Vai estar valendo raiz de ln de k sobre 4. Ou seja, quando k é menor do que 0, não tem curva de nível. Quando k é igual a 0, não tem curva de nível. Quando k entre 0 e eu tenho curvas de nível, e essas curvas de nível são no formato de elipses. E essas elipses possuem semi-eixos igual raiz de menos ln de k sobre 4 ou raiz de menos ln de k, né, nos seus correspondentes eixos x e y. Perfeito? Descobrimos e fizemos o estudo dessas curvas de nível. O próximo caso é fazer o estudo quando k for maior do que 1. Meu k não pertence a R, então eu tenho que fazer todas essas análises. A última é essa. Quando k for maior que 1, eu vou ter menos 4x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a ln de k. K sendo maior do que, eu estou preocupado com essa parte da minha função, que está assumindo sempre valores positivos. Então, esse ln de k é um número positivo. Eu posso, evidentemente, pegar dois números que serão negativos, né, somá-los e encontrar um número positivo. Então, também não terei curva de nível para esse caso. Porque menos 4x ao quadrado para qualquer valor de x vai ser um número negativo. Menos y ao quadrado para qualquer valor de y vai ser um número negativo, né? Mesmo que o meu x e o meu y sejam negativos. Porque ao quadrado, menos com menos, mais. Vezes menos, menos. Então, só terei curva de nível para este caso aqui. Ok? Pronto. Então, agora nós vamos passar por um exemplo em que nós faremos tudo. O estudo do domínio, a interseção com os planos, as curvas de nível e, enfim, o esboço do meu gráfico usando esses dados que eu descobri. E o exemplo vai ser esse. A minha função de x e de y igual a ln de x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado. Primeira coisa, estudo do domínio da função. A gente já fizemos o esboço do gráfico no quadro anterior, que a minha função ln de x, ela só estará definida para x tendo valores positivos. Agora, se eu pegar aqui, não está dependendo só de x, né? Está dependendo de x e de y. Quando eu pegar valores de x negativos e y negativos, ao quadrado positivos. Então, para qualquer valor de x e de y, essa função será positiva ou igual a zero. Mas eu não quero que seja igual a zero. E eu só terei zero quando meu x e meu y forem iguais a zero. Concorda? Então, meu domínio da função vai ser todo o meu R2, né? Vamos colocar melhor. Dizer que é o meu x e y pertencente ao meu R2. Agora, excluindo a origem. 0, 0. Vocês conseguiram visualizar por quê? Se eu jogar aqui em x valendo 0 mais y menos 1, vai ser ln de 1. Concordam? Então, se eu tiver qualquer valor distinto de 0, 0, eu terei sempre um argumento positivo. Então, esse é o domínio da minha função. Ou seja, eu no gráfico na origem. Agora, interseção com os planos coordenados. Como é que eu faço isso? Igualando x a 0, y a 0 e z a 0, como nós vimos no primeiro quadro. Então, vamos lá. Primeira coisa a se fazer aqui. Quando x for igual a 0, eu estou tratando de qual plano coordenado? Do plano z e y. Quando x for igual a 0, eu vou ter que z, no caso, função de x e y, é igual a ln de y ao quadrado. Y ao quadrado. Bom, então o esboço dessa interseção com o plano coordenado z, y. Se eu tivesse apenas a função ln de y, o meu gráfico seria só esse, que é uma função que só comporta valores de y positivos. Entretanto, essa função também recebe valores de y negativos, porque eu vou pegar esse y que é negativo e elevar ao quadrado, que dará um argumento positivo do ln. Então, o meu gráfico vai ser simétrico ao eixo z. Então, essa aqui é a interseção do meu gráfico. É um gráfico de 3 dimensões. Mas quando ele passar pelo plano z, y, ele vai ter essa carinha.
Essa vai ser a interseção. Próxima interseção. Quando y for igual a zero. Ou seja, o plano que eu estou analisando aqui é o plano x, z. Bom, para esses casos, eu vou ter que z é igual ln x ao quadrado. Que vai ser um gráfico parecido com esse, a mesma carinha. Só vai mudar a abertura da função. Mas como é um esboço, não preciso estar preocupado com isso. Eu só vou fazer dessa maneira aqui os eixos, porque é como a gente desenha os três juntos, né? Então, eu vou ter aqui e aqui. Estão acompanhando? Então, o próximo. Z igual a zero. A interseção do Z vale zero. Daí, então, eu vou ter zero igual a ln de x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado. Ln dará zero quando o meu argumento valer 1. E isso a gente também está familiarizado, né? Aqui a função ln, aqui vale 1, a minha função valendo 0. Então eu vou igualar esse meu argumento a 1. X ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado é igual a 1. O que é isso aqui? Um elipse. Então, quando eu estiver tratando dos eixos, eu fiz z igual a 0, não estou preocupado com o eixo xy. Então, quando eu fizer os meus eixos, riscando aqui, eu quero fazer assim, o y aqui e o x aqui, né? Então, quando eu fizer, eu vou ter uma elipse com semi-eixo maior no eixo do x. Legal? Pronto. Essas aqui são as três interseções com os coordenados. O que eu faço agora? Vou fazer essa brincadeira, por isso que eu estava preocupado da maneira como eu ia escrever. Eu vou sobrepor os três, né? Acabei diminuindo aqui o tamanho. Não é isso que eu quero. Eu quero movimentar. Pronto. Vou pegar o outro e jogar em cima. Só para a gente ter uma ideia, né? Não está coincidindo, pessoal, porque a gente está fazendo fora de escala, viu? Na verdade, essa elipse aqui ela vai estar coincidindo. Mas não interessa. Olha aí. Não deu para ter uma ideia mais ou menos de como vai ficar esse gráfico em 3 dimensões? Deu, fala a verdade. Dá para ter uma noção. Então é esse o objetivo. De repente, se você quiser ter uma ideia bem rústica, depois que você fizer a interseção com e juntar todas essas interseções, você vai ter uma coisa próxima daquilo que vai ser o seu gráfico. Então, só redesenhando isso que eu fiz no computador, colocar em cima do outro, ficou uma coisa mais ou menos assim, né? Já dá para ter uma ideia. Bom, mas falta as curvas de nível. Então, tendo isso aqui em mente, vamos fazer as curvas de nível. Como é que eu faço? Eu pego a função que eu tinha, né? A função f de xy igual a ln y ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado. Igualo a k. Né? Então, vamos trabalhar isso daqui. No caso, eu estou fazendo z igual a k. Eu vou mandar o ln para lá, vai ficar x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado é igual, mandei o ln, é elevado a k. É x, lembrando, é k. Está definido para valores negativos de k e positivos? Está. Só relembrando aqui o gráfico da função e elevado a x. Aqui função de x, aqui x. É assim, né? Então está definido para valores de x negativos. Se eu estiver chamando esse eixo aqui de k, é a mesma coisa. Então está definido para k's negativos, para k igual a zero e para k positivo. Então está definido em todo mundo. Então o que isso significa? Isso aqui não é a equação da elipse? Não, não é a equação da elipse. Ah, Danilo, claro que é. Não, a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Vamos dividir esse número por todo mundo. E elevado a k mais y é elevado valendo. Lembre-se que sempre essa função
é elevada a x, apesar de receber valores negativos em x, sempre ela é uma função positiva. Então, dividindo pelos dois lados, eu não estou alterando este sinal aqui, que é importante para dizer que é uma elipse. Se em algum caso a minha função fosse negativa, que não acontece aqui, aí eu teria que analisar quando eu teria uma elipse, se por acaso eu teria uma hipérbole, tudo bem? Então esse é um caso diferente do que nós temos aqui. Sempre a função é positiva, posso dividir todo mundo por e elevado a k e vou continuar tendo uma elipse. E essa elipse ela vai estar alterando o tamanho dos seus semi-eixos a depender dos valores de k. Mas sempre serão elipses. Então, somando tudo aquilo que a gente já tem, que é suficiente para a gente fazer o esboço do nosso gráfico. Descobrimos o que? Isso aqui é o esboço. Esboço. Descobrimos que nas interseções com os eixos, eu tenho aqui esses gráficos. Y, X e Z. Né? Tentando fazer da melhor maneira possível. Eu tenho esses gráficos. E para todos os valores de K, eu vou ter várias elipses. Eu não tenho restrição no K. E essas elipses vão aumentando de tamanho a depender dos valores de K. Pronto. Usando as curvas de nível, a interseção com os planos coordenados, e sabendo que na origem a função não está definida pelo domínio, eu já tenho o esboço do meu gráfico de uma função de duas variáveis. Legal? Preparei aqui feito pelo computador. Olha aí as minhas curvas de nível. Vistas de cima, não eram elipses que dependiam dos valores de K? Olha aí o comportamento delas. Né? Olhando essas curvas de nível agora no gráfico, olha aí como é que fica. Começa lá embaixo e vai subindo. E analisando agora numa visão melhor, está aí o gráfico da nossa função. Né? O computador fez o desenho, nós fizemos o esboço. E o esboço deu para ter uma ideia daquilo que é o gráfico. Confere? Então, pessoal, bons estudos aí. Até o próximo vídeo.